vamos então para a nossa aula de filosofia. Pegue a sua apostila e abra lá na página 12, lá embaixo, conectando com. Então, acompanhe comigo ali a leitura. Conforme explicado, as regras e leis podem ser muito úteis para as pessoas e por isso devem ser respeitadas. Esse cumprimento é cobrado por aqueles que têm alguma autoridade sobre os demais, como os pais, professores e governantes. Então, a gente viu ali que as regras são úteis. Então, percebemos que em todos os lugares tem regras. Tanto na nossa casa, como na escola, como em um mercado, como do trânsito que a gente viu. Então, em todos os lugares nós temos regras. E a gente deve respeitá-las e seguir, então, essas regras. Por outro lado, no próximo texto, você poderá conhecer o exemplo de um rei que criava leis absurdas por causa da vontade que tinha de mandar em tudo e em todos. Então, página 13. Acompanhem comigo, então, a leitura deste texto. O reizinho mandão. Eu vou contar para vocês uma história que o meu avô sempre contava. Ele dizia que essa história aconteceu há muitos e muitos anos num lugar muito longe daqui. Nesse lugar tinha um rei, daqueles que tem nas histórias, da barba branca batendo no peito, da capa vermelha batendo no pé. E tudo o que ele fazia era o bem para o povo. Vai que esse rei morreu porque era muito velhinho. O príncipe, filho do rei, virou o rei daquele lugar. O príncipe era um sujeitinho muito mal educado, mimado, desses que as mães deles fazem todas as vontades e eles ficam pensando que são os donos do mundo. A diversão do reizinho era fazer leis e mais leis, e as leis que ele fazia eram as mais absurdas do mundo. Os conselheiros do rei ficavam desesperados, tentando dar conselhos a ele, que afinal é para isso que os conselheiros existem. Eles explicavam que um rei tem que fazer leis importantes para tornar o povo mais feliz. Mas o reizinho não queria saber de nada. Era só um conselheiro qualquer abrir a boca para dar um conselho e ele ficava vermelho de raiva. Batia o pé no chão e gritava de maus modos: eu é que sou o rei, eu é que mando. Então, próxima página. Letra A. Qual é a sua opinião sobre como o reizinho tratava os conselheiros do reino? Então, aqui é uma resposta pessoal, mas a minha opinião é que eu sou contra a pessoa ser mal educada, muito menos ali quando a pessoa tem um poder maior que nós, ela estabelecer algumas regras, algumas leis ali, no caso do reizinho, que não tem nada a ver e não escutar os demais. Então, o conselheiro, ele era uma pessoa boa, que ele aconselhava. Veja bem, será que é mesmo importante fazer essa lei? E o reizinho não queria saber de nada, porque ele era que mandava. Então, na minha opinião, o jeito que ele tratava ali os conselheiros era muito errado. Então, a gente tem que ter ali o bom senso de escutar as pessoas. Quando a gente tem um cargo superior, um cargo a mais, onde a gente é um chefe, a gente pode mandar mais, a gente tem que ter respeito também. Não é só porque a gente está acima de outra pessoa que a gente manda, pode até mandar, mas mande com respeito, né? Observe assim ao redor se realmente é necessário fazer aquela regra, é necessário fazer aquelas mudanças. Quando vocês estiverem maiores, quando vocês conseguirem um emprego, quando vocês se tornarem chefe, gerente, pegar um cargo bem grande, assim, alto na empresa, lembre-se que não é porque vocês estão lá em cima que vocês podem pisar em cima dos outros, chegar mandando, fazendo do seu jeito. Não, lembre-se que todo mundo merece respeito, desde aquele que é ali o tio da limpeza de alguma empresa até aquele que tem o cargo maior da empresa. Então, todos merecem um respeito e todos devem ser, assim, tratados bem, escutar ali o porquê que essa pessoa está indo contra o que você está mandando. É claro que tem ordens que, né, os patrões dão, que a gente tem que sim seguir. Não é tudo que a gente vai bater de frente. Mas assim, se é uma ordem que está ali que você sabe que tem que fazer, que tem que cumprir, tudo bem. Agora, essas leis, no caso aqui desse reizinho que fazia leis que não tinham nada a ver, só porque ele
se achava que mandava porque ele era rei, aí a gente tem que ter um pouco de mais ali cuidado, tá? Letra B. Sugira algumas regras que o reizinho deveria seguir para conviver melhor com as outras pessoas do rei. Então, a mesma coisa que eu falei aqui. Ter uma conversa, né? Ali no caso o conselheiro, ele falar a lei que ele quer fazer, a regra que ele quer fazer e conversar com o conselheiro. Aí o conselheiro vai falar, veja bem, será que o povo ele vai gostar, ele vai respeitar essa lei? Será que vai ser bom para o próximo isso que você está mandando? Então ter esta conversa, você pensar e analisar então uma situação antes de fazer uma lei. Que é igual foi falado ali, que a lei é feita para o bem de todos, não é para o bem de alguns. Então, eles tinham que pensar em toda a população, tá? Letra C. Em sua opinião, o reizinho pensava antes de agir para saber se a atitude dele seria certa ou errada? Não, ele não pensava. Para mim, ele não pensava, porque ele não queria nem escutar o conselheiro, quanto mais que ele ia pensar em fazer uma regra. Ele só estava vendo o lado dele. Ah, essa lei vai ser boa, então vamos fazer essa lei. Ah, mas eu que estou mandando, então faz essa lei mesmo. Então, ele só estava vendo ele próprio. Então, ele não estava pensando na população, se a população iria se encaixar em fazer aquela lei, se iria se encaixar em respeitar aquela regra. Então, para mim, aqui, ele não pensava antes de agir. Letra D. Quando alguém estabelece regras e leis para os outros indivíduos seguirem, essa pessoa deve levar em conta apenas a própria vontade? Não, também foi o que eu falei. Essas leis que tem, eles têm que pensar na população. Porque se a gente pensar só em nós mesmos, fica difícil. A minha vontade não é a mesma que a sua vontade, né? Então, assim, eles têm que pensar, essas leis que tem hoje em dia, eles sentam, eles debatem, eles pensam que por um lado vai ser bom para a população, às vezes não é muito bom, mas eles têm algum argumento ali para conseguir implantar a lei. Então, tudo isso tem que levar em conta todo mundo, não apenas lá o presidente, lá o governador que quer fazer a lei, o vereador, enfim, eles têm que pensar assim na população, tá? Então, eles têm que não levar em conta só a vontade deles, de quem está criando essa lei. Eles têm que tentar entender e compreender ali quem está ao redor, que são as pessoas que vai ser aplicada a lei nessas pessoas, se elas vão conseguir seguir, se vai ser bom para elas também, tá? Letra E. De acordo com o texto, os conselheiros diziam que um rei deve fazer leis importantes para tornar o povo mais feliz. Você acredita que as regras e leis podem contribuir para a felicidade das pessoas? Por quê? Algumas sim. É claro que tem algumas regras, vamos colocar, por exemplo, na casa de vocês. Deve ter alguma regra que vocês não gostam, mas tem que fazer. Né? Então, ali fala, podem contribuir para a felicidade das pessoas. Às vezes você não fica feliz com uma regra que tem ali, mas tem que fazer aquela regra. Então, nem todas as regras e nem todas as leis que existem hoje deixam as pessoas felizes. Tem muitas pessoas que têm diversas opiniões, cada uma tem a sua opinião. Então, para alguns vai ser bom, para alguns não vão gostar muito, mas mesmo assim vão ter que segui-las, tá? Então, aqui vocês podem estar escrevendo ali com as palavras de vocês sobre esse texto que a gente leu ali do Reizinho Mandão. Qual é a sua opinião sobre uma pessoa que tem um cargo superior ficar mandando ali e não pensar no próximo, tá? Certo? E eu vou deixar para vocês estarem fazendo ali na página 16. Vocês vão ler O Pequeno Príncipe na página 16 e a página 17 e vocês vão responder ali a página 18, tá? São perguntas pessoais ali, ó. Você obedece a alguém? A quem e por quê? Então, vocês vão colocar quem que vocês obedecem aí na sua casa e por quê que vocês obedecem. E alguém obedece você, quem e por quê, tá? Então, daí vocês vão responder e também vão fazer essa atividade aqui debaixo, ali da página 18. Certo, pessoal? Então, é isso. Até a próxima aula.